Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no capítulo de número 16 de 1 Samuel, primeiro livro escrito eu ainda não estou 100%, então estou meio manco, né? O bispo falou que eu preciso pedir um joelho. Não tem alguém que tenha um joelho para doar aí, eu aceito. Mas estamos sendo lapidados por Deus, né? Estão na mão dele. Então, amém? Vamos ler aqui, capítulo 16, versículo de número 1. A palavra diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Somente até aí. Amém? Muitos aqui, tenho certeza que praticamente todos têm a noção dessa história. Quando se fala sobre Davi, nós falamos de um rei, um homem segundo o coração de Deus, que teve os seus erros, mas também teve os seus acertos, foi honrado por Deus, deixou um filho para reinar no seu lugar, e o qual construiu o templo, e nós sabemos da história. Mas a trajetória de Davi não foi uma trajetória fácil. E Davi, ele é visualizado por Deus num período muito... Tanto que Saul, ele é levantado primeiro como príncipe, depois ele é ungido a rei. Mas logo no início da sua carreira como rei, ele perde a presença do Espírito Santo. É por isso que Deus está tendo esse diálogo com Samuel, dizendo: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Vai ter dó dele? Eu já rejeitei ele como rei. Deus não rejeitou Saul como homem, mas para exercer o ministério de rei, reinar sobre uma nação, cuidar de uma nação, ele não servia. Deus não enxergava responsabilidade nele, até porque ele não tinha o que era o principal: a presença do Espírito de Deus. Porque o homem sem a presença do Espírito de Deus, ele é uma folha jogada ao vento, que seca e, caindo ao fogo, vira cinza. Agora, um homem cheio do Espírito de Deus é um homem cheio de esperança. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus é alguém que está condicionado, habilitado a viver os milagres e fazer milagres em nome de Deus. Porque você não faz aquilo que você não vive. Primeiro você vive, depois você faz. E a palavra diz que Deus então chama Samuel, no particular, diz: Samuel, está enrolando demais para dispensar o cabra, meu. Está passando a mão na cabeça de alguém que eu já não tenho mais prazer em tê-lo como rei. E a palavra diz que Saul, nesta época, já estava enfrentando várias lutas. Tanto que nós vamos ver mais para frente, no capítulo 17, que até perturbado ele se encontrava. E Deus, vendo a situação de Israel, que estava em risco na mão de alguém que não tinha presença de Deus, Deus então dá uma ordem a Samuel e diz a ele: olha, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos existe alguém que eu quero ungir. Deus não falou o nome, veja bem,
Deus falou o nome do patriarca da família, Jessé. Vai na casa de Jessé. Mas Deus não citou em nenhum momento o nome de nenhum dos filhos. Mas uma coisa que Samuel precisaria carregar era o óleo. Mas uma tradução como essa é de se entender que Deus, Ele nunca nos chamou para um lugar onde Ele já não está. Quando Ele fala com Samuel, Ele poderia muito bem dizer a Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite e vai. Mas a princípio Ele diz: enche o chifre de azeite e vem. Porque Deus já estava na casa de Jessé. Deus não te chama enganado. Deus não te chama para te deixar perdido. Tudo que Deus revela a você é porque Ele sabe que você tem condições de resolver. Ele sabe que Ele pode te levar. Ele sabe que Ele pode confiar em você. Samuel não sabia quem ele ia ungir, mas Deus já sabia. Samuel não sabia a cabeça de quem que ele ia derramar o óleo, mas Deus já havia preparado. E a palavra diz que Samuel vai. E como sempre, toda vez que um profeta chegava numa cidade, numa região, ele era confrontado. Alguém o chamava de canto e perguntava para ele: por que a sua vinda nesse lugar? É de paz a sua vinda até este lugar? Porque as pessoas sabiam que estavam vivendo em apostasia, estavam devendo a Deus, e se preocupavam, porque quando um profeta vinha falar alguma coisa, ele vinha trazer um recado de Deus, ou um julgamento de Deus sobre aquele lugar. Levava-se a sério aquilo que o profeta falava. E a palavra diz que quando o profeta chega naquele lugar, os anciões da terra começam a perguntar a ele: olha, você veio aqui por quê? É de paz? Ele disse: é de paz. Eu vim aqui para falar com Jessé. E a palavra de Deus diz que eu vou congregar na casa dele, vou fazer um culto na casa dele, vou fazer uma cerimônia na casa dele. Vai acontecer algo inusitado hoje dentro da casa de Jessé. Venha comigo. E a palavra diz que quando ele chega na casa de Jessé, Jessé prepara todo o ambiente. Jessé prepara tudo, porque todos tinham honra em receber um profeta dentro de casa. E a palavra diz que Jessé recebe a Samuel, e diante dele Jessé faz passar os seus filhos. A palavra é bem sincera. Ela diz que quando Samuel olhava, vinha lá Eliabe, homem forte, que tinha uma aparência boa, e todos os filhos Jessé fez passar. Porém havia um propósito de Deus ali dentro, porque Deus já estava ali. E a palavra diz que depois que o último filho passa, então Samuel, quando olha para Eliabe, diz: eu acho que é esse. E quando ele vai chegando próximo a Eliabe para ungir Eliabe, Deus olha para ele e diz: ei, se afasta dele. Não é esse quem eu escolhi. Esse tem aparência, ele tem estatura, a postura dele é até de rei, mas o coração dele não está preparado para ser o coração de um rei. Porque Deus não unge ninguém pelos status que ele segue na internet. Deus não unge ninguém pelos seguidores que ele tem. Deus não unge ninguém pela profissão ou pelas suas habilidades. Deus não unge ninguém nem pelos seus dons, porque os dons são atribuídos após a unção. Mas Deus unge a cada um de nós, porque Ele vê primeiramente os nossos corações. Diga para alguém que está aí perto de você: Deus,
Ele vai até te ungir. Ele vai usar você. Mas não pelos seus olhos lindos, não pelos seus cabelos lindos, não pelo seu andar, que é meio manco, não é pela sua voz de trovão. Esse deve ser o que Deus vai levantar. Não. Deus, Ele vai aonde o homem não pode ir. Deus reconhece aqueles que são dele pelo coração, não pela aparência. Deus olhou dentro daquela casa e disse: para tudo, Samuel, para a cerimônia de unção, porque eu não estou nesse negócio. Porque aí dentro da casa, apesar de serem todos bonitos, todos preparados, não existe ninguém preparado com um coração puro. Há um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não rejeitará. E a palavra diz que Samuel, então, ao olhar aquela situação e ser confrontado por Deus, eu imagino Jessé tentando contornar a situação. Já estava todo mundo sentado na mesa, e então Samuel faz a pergunta: você tem mais algum filho? Está faltando alguém na casa? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que Deus vai paralisar algumas situações essa semana ainda. Algumas reuniões não vão acontecer, alguns cerimoniais não vão acontecer, algumas palestras não vão acontecer, alguns acontecimentos espetaculares e extraordinários da parte de Deus não vão acontecer, porque Deus vai fazer menção do teu nome naquele lugar. Enquanto você não chegar, não acontece. Fala para alguém aí que está do teu lado, que eu acho que eles não acreditaram. Diga para ele assim: olha, enquanto você não chegar, não tem festa, não tem cerimônia, não tem nada, porque Deus vai fazer alguém lembrar de você. A palavra diz que Samuel, então, ao entender que não existia ninguém que agradava o coração de Deus, ele paralisa a cerimônia, guarda o óleo de novo. E a palavra diz que ele faz uma pergunta: onde está? Tem mais algum filho? Tem mais alguém que não faz parte da mesa nesse momento? E aí então, por mais que eles não queiram, eles vão ter que falar de você. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Sinta a presença de Deus aqui de uma forma muito especial. Por mais que as pessoas não queiram, por mais que elas relutem, o Senhor vai preparar uma situação para que elas lembrem de você. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto com você. E a palavra diz que quando Samuel pergunta, Jessé se apressa em dizer: tem um outro filho, mas não está aqui agora, está trabalhando, está cuidando das ovelhas, deve estar até meio sujo, ele não está preparado para esse banquete. Aí Samuel para tudo, senta na cadeira e diz: mas enquanto ele não chegar, eu não libero mais nenhuma palavra. Ele tem que chegar. Se era ele que Deus queria, se era Davi que Deus havia escolhido, se nenhum dos que estavam na casa eram os que estavam reservados para Deus, então temos a ciência de que era Davi o escolhido de Deus. Davi, então, aonde estava poderia ser encontrado, e não precisaria então preparar toda aquela cerimônia.
fazer todo aquele escarcéu, parar o dia da cidade, porque aquele dia era um acontecimento extraordinário. A cidade para ver o que está acontecendo dentro da casa de Jessé. Samuel poderia muito bem ungir Davi aonde? Aonde ele estava. Davi estava onde? No pasto. Repita comigo, Davi estava no pasto. Samuel poderia ungir Davi aonde? Mas Deus tinha um outro projeto. Deus queria ungir ele primeiro dentro de casa. Talvez você esteja esperando acontecer tantas coisas fora, mas Deus quer fazer primeiro do lado de dentro. É nos lugares aonde você menos imagina. São nos lugares aonde você acha menos provável que Deus vai se manifestar lá. E até quem não acreditava vai ter que olhar e falar: meu Deus, parou tudo por causa do Laércio, parou tudo por causa da Lourdes, mas se a Antônia não vier, não tem como acontecer. As pessoas vão ter que ver aquilo que Deus quer fazer na tua história. Para de esperar pouco de um Deus que faz coisas bem maiores do que você espera. Porque Ele faz bem aquilo que nós... é bem maior do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos que Ele possa fazer. Ele é maior do que isso que você está imaginando agora. Deus é maior do que isso que você veio aqui nesta noite esperar dEle. Deus não vai ungir você do lado de fora, Deus vai ungir você do lado de dentro, queira ou não queiram, as pessoas gostando ou não gostando, Deus vai fazer um rebuliço no lado de dentro. Você não entendeu não, irmãos? Não vou bater na perna que meu joelho está zoado. Se eu bater, sai do lugar, irmão. Mas você não entendeu, eu vou tentar repetir para você. Deus poderia falar para Samuel: vai lá no pasto, pega ele onde ninguém está vendo. Mas o que Deus quer fazer com você vai virar manchete, irmão. Talvez você não imagina aonde Deus quer fazer e como Deus quer fazer. Mas diga para essa pessoa: aonde Deus vai fazer, vai deixar muita gente de boca aberta. Vai mexer. Está preparado, irmã? Está preparado, irmão? O que Deus vai fazer vai mexer com a estrutura do bairro onde você mora. O que Deus vai fazer vai mexer com a estrutura do caminho que você passa. O que Deus vai fazer vai mexer até com as pessoas que moram no mesmo quintal. O que Deus vai fazer vai mexer com a estrutura emocional, sentimental, porque o que Deus vai fazer é bem maior do que o que você espera. Só que tem o seguinte: Deus não encontrou Davi de qualquer jeito. Quando Deus chegou, Davi não sabia que Deus ia vir. É forte isso. Davi não esperava que Deus fosse escolher logo ele, Vera. Mas uma coisa Davi fazia: Davi era obediente. Davi estava trabalhando, estava cuidando de ovelha. Que Deus te encontre trabalhando. Deus precisa encontrar você no seu melhor momento, no momento de obediência. A honra vai vir no momento em que você achar que não vai acontecer, mas você precisa estar posicionado. Deus não trabalha com pessoas que não trabalham. Deus precisa encontrar você em movimento. Gideão não era nada, era o pequeno da casa. A família dele era a menor de todas as tribos. Mas quando Deus olha para ele estava o quê? Trabalhando. Deus chega e chama ele de varão valoroso. Ele disse: mas ele disse: vai com essa tua força mesmo, vai com o que você acha que você tem, que eu vou com você.
Eliseu estava trabalhando, cuidando das juntas de boi do seu pai, mas Elias passou por ele e tocou a capa dele, irmão. Ele entendeu o mistério naquele exato momento e seguiu a Elias. E foi um grande profeta. A unção vai encontrar você no lugar mais improvável. Fala para alguém que está do seu lado: sabe aquele trabalho lá? Sabe aquele lugar? Sabe aquela empresa? Se prepara. Deus vai lá te visitar. Aleluia. Nada vai acontecer, irmão. O dia que Deus quiser fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai parar tudo. Deus parou a cidade de Belém, Deus parou a casa de Jessé, Deus parou tudo, porque Ele tinha um Davi para ungir. E eu tenho que liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Nada vai acontecer, pode se preparar, porque o dia que Deus tem para fazer algo novo e extraordinário na tua vida, Ele vai parar tudo. Vai ser um ponto facultativo no céu para te ungir, para entregar aquilo que você nem esperava. Será que Deus pode chegar até mim hoje e falar assim: o que o Leandro está fazendo está agradando no meu coração? Essa é a pergunta de Deus hoje para nós. Mas ele é só um Davizinho, mas ele só cuidava de ovelha, mas o que ele fazia agradava o coração do Pai. E a palavra diz que Davi chega, imagina ele chegando lá, humildade, mãozinha para trás, saudando todos os irmãos, sem saber o que estava acontecendo. Se prepare, porque Deus pode te pegar de surpresa. Que Ele encontre você fazendo aquilo que agrada o coração dEle. Ninguém entendia nada, mas Deus sabia de tudo, estava no controle de tudo. Talvez você vai achar que é muito para você, mas é Deus que está preparando tudo para você. Mas eu não mereço tanto, por que está todo mundo aqui reunido e mandaram me chamar? Aconteceu alguma coisa? Será que morreu alguma ovelha? Sumiu alguma ovelha? Eu imagino o pai citando Samuel, dizendo: não, é que está para acontecer algo extraordinário aqui, e só vai acontecer se você participar. Existem coisas extraordinárias para acontecer na tua casa, para acontecer na tua família, mas só vai acontecer se você participar. Deus vai levar você, Deus vai honrar você na frente de algumas pessoas. Pastor, por que é isso aí? Eles vão ter que ver. Não se preocupe com isso, você não precisa falar nada, porque o justo não se justifica. É que eu preciso me justificar. Uma nota de justificação na internet. Para com isso, irmão. Para de querer escrever textos bonitos. O que as pessoas pensam ao seu respeito, elas pensam, com você falando ou você não falando. Mas não se preocupa, porque o que mais importa vai ser o que vai acontecer depois que Deus derramar o óleo na tua cabeça, irmão. Se eles já falavam de você antes, vão ter que falar mais. Mas agora vão ter que falar com razão, dizendo: eu não acreditava nela, eu não acreditava nele, eu não dava nada por ela, eu não dava nada por ele. Jamais eu imaginei que ele fosse ocupar esse cargo naquela empresa. Jamais eu imaginei que ele fosse conseguir fazer essa faculdade. Jamais eu imaginei que esse casamento fosse para frente. Jamais eu imaginei. As pessoas vão querer dizer: jamais eu imaginei que ela fosse conquistar toda a família. Mas olha o que está acontecendo na vida dela. Parou tudo, a casa dela virou de perna para o ar, e Deus entrou lá e honrou ela dentro de casa. Eu não sei aonde é o maior lugar da tua dor, mas vai ser nesse lugar que Deus vai te honrar. Pastor, mas eu sofri muito, foi lá na Paraíba. Deus vai te levar lá, irmão. Mas é na Bahia. Deus te leva lá para mostrar o que Ele tem com você lá.
mas o nome dele vai ser glorificado. Davi recebe a unção. Eu imagino os irmãos olhando e dizendo: mas o que esse profeta está fazendo? Tanta gente boa para receber essa unção. Mas esse meu irmão, ele é cuidador de ovelha. Ele não merecia tudo isso. É o que as pessoas vão dizer. Não estou preocupado com o que elas vão dizer. O que eu sei é que Deus olhou para mim e me enxergou com um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, disposto a te servir e te adorar. Talvez você não entenda hoje, mas o que Deus está fazendo está colocando você mais perto do teu propósito do que você imagina. É por isso que as lutas acontecem. Você acha que era fácil para Davi? Se nem na mesa ele foi lembrado, irmão. Ah, mas ele foi lembrado naquele dia porque o profeta perguntou. Já parou para pensar? Se Samuel não pergunta sobre Davi, Davi não ia ser ungido, porque ninguém ia falar dele. Mas só que não dependia de Samuel, dependia de Deus. O que você vai viver não depende das pessoas. Para de esperar que as pessoas indiquem você, que elas falem sobre você. Porque na hora que Deus quiser, mesmo elas querendo ou não, elas vão ter que falar. Mesmo elas fazendo, tentando ficar com a boca fechada, não vão conseguir, elas vão ter que falar. Deus tem um propósito na vida dela, Deus tem um propósito na vida dele, Deus tem um propósito na vida daquela, daquele, Deus tem um propósito na vida daquela família, e vai ter que falar. Mas hora menos hora, irmão, ele não vai aguentar ficar com a boca fechada. Ele vai ter que falar do que Deus fez na tua história. Não espere indicação de ninguém. Espere que Deus fale sobre você. Mas e se Samuel não pergunta? Deus ia preparar uma outra situação. Mas o que tinha que acontecer na vida de Davi naquele dia ia acontecer. Eu não sei qual é a circunstância, não sei qual é a situação, não sei qual é a preparação de Deus ao teu respeito, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque operando Deus, quem impedirá? Fala a verdade, existem algumas coisas que a gente deixou de esperar, né? Existem algumas situações que nós já nos acostumamos com ela. Deus está falando comigo hoje aqui. Existem pessoas que já se acostumaram com algumas situações e pararam até de orar por ela, dizendo: Deus, já falei tanto com o Senhor não mudou a situação até hoje, não vai mudar mais. Sabe qual é o nosso problema? É que nós continuamos olhando para a terra. E o salmista deixou bem claro: eu elevo os meus olhos para o monte, é de onde vem o meu socorro. Porque enquanto nós olhamos para a terra, tudo que a gente vê é tristeza, tudo que a gente vê é morte. Todos os dias, quando a gente olha para as coisas deste mundo, nós só vemos o desespero, tudo de errado acontecendo. Mas quando nós olhamos para o céu, a nossa esperança é renovada. Elevo os meus olhos ao monte, e de onde me virá o socorro? Aleluia. Deus tem uma reunião preparada para você essa semana. E quando acontecer, você vai entender tudo. Sabe por quê? Porque você vai estar no lugar em que Deus queria que você estivesse. Mas veja bem, Davi é ungido rei, mas exerce a função de rei no outro dia? Sim ou não? Não. Não. Tinha unção, mas não exercia.
Por que ele tinha unção e não exercia? Ele recebe a unção de rei, já era para pegar a coroa, colocar na cabeça, colocar o cetro, sentar no trono, dar as ordens. Aí a palavra diz que com a unção sobre as costas dele, descobre-se que o rei está perturbado, porque os espíritos malignos atormentavam ele. Deus tirou o Espírito Santo e permitiu com que o espírito maligno perturbasse ele. E a palavra diz que então alguém vendo o rei daquele jeito disse assim: rei, se o senhor me permitir, isso aí que o senhor está vivendo, eu conheço alguém que pode te ajudar. Aí o rei fala: quem que é? Ele disse: é o filho de Jessé. O que ele faz? Ele tem várias qualidades. Ele é um menino bom de palavra, ele toca bem, tem um coração reto, é temente a Deus. Ele chama ele então. Aí você para entender quem havia recebido a unção de Deus e quem já não tinha mais o decreto de Deus sobre a vida dele. Ele para diante daquele homem e ele poderia muito bem dizer: olha, Samuel foi lá em casa, eu fui ungido, agora eu sou rei, essa cadeira aí é minha. Mas ele não fala nada. Ele simplesmente abaixa a cabeça e toca a harpa, e o louvor que ele exala da sua harpa faz com que os inimigos caiam por terra, os demônios saem daquele lugar. E eu paro para entender algo. Por que ele recebeu a unção e não usou a unção no outro dia? Porque Deus queria ver como ele ia viver depois que ele recebesse a unção. Deus queria ver o coração dele. Porque é um coração antes de receber aquilo que você espera, e tem um coração depois da bênção. Tem muitos corações que se perdem depois que recebe aquilo que espera de Deus. A exaltação de Deus, ela faz duas coisas com você: ou ela te leva para mais alto, ou ela te derruba. Samuel ungiu Davi, mas em momento algum disse: amanhã esteja lá no palácio, sente no trono, eu vou apresentar você para o povo. Não. Davi foi conquistando o trono dia após dia, sendo ungido, mas submetido a atos que fazia com que aquilo frustrasse ele. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Primeiro Deus vai fazer acontecer, depois Deus vai sondar o seu coração. Aí a palavra diz que Davi vai para lá, vem para cá. Daqui a pouco o pai de Davi diz assim: Davi, tempo de guerra, como você não pode participar da guerra, vai levar comida para os seus irmãos. Davi já era rei, mas ele põe a bolsinha nas costas e vai levar comida para os irmãos, vai procurar notícia. A submissão de Davi fez com que ele vencesse as maiores batalhas que ele tinha que vencer. Além daquilo que Deus vai fazer, o seu coração não pode mudar. O seu coração não pode ser transformado pelas bênçãos. Um coração antes da bênção e um coração depois, não. Deus precisa olhar e ver você com o mesmo coração. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma identidade. Ainda que as pessoas não reconhecessem, ele tinha uma identidade dentro de si. Quando ele chega lá para perguntar a notícia dos irmãos, a primeira coisa que o irmão dele fala é: você veio fazer o que aqui? Você deixou as suas poucas ovelhas lá, deixou aquele trabalho mequetrefe que você faz,
para vir aqui participar de uma guerra que nem convocado você foi. Ele disse: não, só vim buscar notícia. Só que aí ele vê a movimentação e todo mundo correndo, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e de repente alguém vem correndo e ele fala: o que está acontecendo? Ele disse: você não sabe do gigante? Você não sabe do gigante? Não, não sei do gigante. O gigante que está aí faz 40 dias e 40 noites que ele grita, e ele disse que vai destruir o povo de Israel. E aí Davi manifesta algo muito importante no meio de muitas pessoas. Ele diz: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi fala: quem é esse circunciso filisteu? Davi estava falando: quem é esse que não tem nem Deus, nem convertido ele é, assombrando o exército que faz parte da unção celestial? Ele diz: olha, eu não sei quem ele é, mas ele é grande. E começa a fazer reunião. Então vão até Saul e diz: olha, vamos ter que derrubar, vamos ter que fazer, vamos ter que fazer. E ele está vindo, ele está com escudo, ele está com lança. E o que a gente faz? E de repente Davi aparece. Depois do que acontecer na tua história, não pense que vai ser tudo mil maravilhas. Deus vai te colocar diante de algumas situações que ninguém consegue resolver, mas Ele vai te dar sabedoria para resolver, porque Ele vai te honrar em cada lugar onde você foi desonrado. Primeiro Ele é honrado dentro de casa, para depois ser honrado no campo. Primeiro Deus vai fazer com que aqueles que estão ao seu redor acreditem na unção que Ele tem sobre a tua vida. E depois do lado de fora, para que todos saibam o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Davi disse: eu vou lutar contra ele, bem sabemos. Davi luta, vence a batalha, arranca a cabeça. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas passa algum tempo, Davi se casa com a filha do rei, sendo ele já rei. E o rei então fica enciumado e diz: nós precisamos dar um jeito de matar esse Davi. Ali começa a perseguição. E Davi se faz de filisteu para com os filisteus, se esconde em cavernas e foge. E daqui a pouco ele se encontra com alguns valentes. E esses homens que estavam totalmente desesperançosos se tornam valentes. Olha a trajetória de vida. E aí de repente ele chega em Gilgal, alguém diz para ele assim: não, nós precisamos ungir você, nós acreditamos na tua unção, agora você vai reinar. E aí aqueles homens valentes acreditam nele, acreditam na unção, ungem ele em Gilgal. E aí depois então levam ele para Jerusalém. Depois da morte de Saul, então aí Davi assume o reinado. E uma coisa muito interessante, ele poderia se preocupar com tudo, mas a primeira coisa que ele faz menção é da presença de Deus. Foi aquilo que fez com que Deus olhasse para ele. É aquilo que iria o manter de pé. Foi o que Deus se apaixonou ao olhar para você. Que não pode faltar na sua vida a presença dele todos os dias. O desejo pela obra. Literalmente ele cuidava de ovelhas. Quando Pedro peca e nega Jesus 3 vezes, num dos encontros que ele tem com Jesus, Jesus pergunta para ele: tu me amas? Ele diz: lógico que eu te amo, Senhor. E a primeira coisa que Jesus fala para ele é: apacenta minhas ovelhas. Vai fazer aquilo que você foi chamado. Faz aquilo que eu destinei você a fazer. Tu me amas? Então vai apacentar as ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Vai cuidar de rebanho. Foi o rebanho das ovelhas
que fez com que Moisés chegasse a Horebe. Foi por conta da perda de uma ovelha que Moisés chegou a Horebe. Procurando uma ovelha perdida, ele conseguiu encontrar um propósito em Deus. A palavra diz que ele vê a sarça ardente, a sarça que não se consumia, e Deus então chama ele para um propósito grande. Foi por causa dos pequenos rebanhos que Deus colocou estes homens em grandes lugares. Foi por causa dos pequenos feitos que Deus fez com que esses homens triunfassem. E vai ser assim na minha vida e na tua vida, na minha história e na tua história. Que o Senhor, nesta semana, promova uma situação para que você comece a entender o propósito dele. Pastor, mas aí, então depois que Deus fizer já era, estou no controle. Tá, não, você nunca vai estar no controle. Quem vai estar no controle sempre vai ser Ele. Porque toda vez que você esteve no controle, você bateu a nave. Eu bati a nave. Mas Deus está dizendo hoje: joga no colo do Pai, deixa que eu cuido, deixa que eu trabalho ao seu favor. Entrega tudo nas minhas mãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Pastor, mas Deus poderia fazer muito bem longe de todo mundo. Não, mas Deus não vai fazer. Deus vai fazer perto de todo mundo. Mas vão se levantar contra mim. Você está preocupado? Já se levantavam antes, irmão. A única coisa é que agora vão se levantar de verdade, porque de fato Deus tem um propósito na minha história. E eu não vou ter medo do que vão falar. Eu vou até o fim, fazendo a vontade de Deus. Para que eu e você sejamos honrados, necessitamos estar dentro do propósito. Não tem como vivermos o que Deus tem para nós se estivermos fora do propósito. O que estamos fazendo precisa agradar o coração de Deus. Ah, mas eu só danço. Então, que a tua dança agrade o coração de Deus. Ah, mas eu só intercedo. Que a sua intercessão agrade o coração de Deus. Mas só diaconisa. Que o seu diaconato, que a tua entrega seja algo que agrada o coração de Deus. Mas eu só toco 2 notas. Que elas agradem o coração de Deus. Que tudo aquilo que você está fazendo seja o chamariz, seja o despertar, para que Deus te encontre aonde ninguém lembrava de você. Deus vai te encontrar lá. Talvez você se ache até esquecido. Talvez você se ache até desprezado. Não, eu quero dizer para você, alegrar o teu coração, que Deus não se esqueceu de você. Muitas pessoas até se esqueceram, mas Deus não se esqueceu. Todos os dias Deus vai olhar para você e vai dizer que Ele não desistiu do propósito que Ele tem para você. E a tua casa vai ser uma casa representada pelo reino de Deus. Querendo os irmãos de Davi ou não, eles tiveram que engolir. Porque naquele dia, aleluia, aonde Davi pisava ficava a marca da unção. Porque não foi pouco óleo que derramaram na cabeça dele, não. Um chifre cheio de óleo. Aonde Davi tocava, a marca da unção ficava. As pessoas vão conhecer você pelo rastro. Não pelo rastro ruim, mas pelas marcas da unção de Deus na tua história. Aonde você caminhar dentro da tua casa, você vai deixar um rastro de unção. Aonde você caminhar dentro da empresa que você trabalha, você vai deixar um rastro de unção. E as pessoas vão ter que olhar para você como alguém que foi ungido por Deus. Pastor, mas e aí? E a hora de atacar? Quem vai te ensinar isso aí é Deus. Tudo tem um momento certo. Deus primeiro ungiu Davi dentro de casa. O lugar onde ele era mais improvável. Deus começa pelos lugares onde ninguém acreditava em você.
É isso que Deus quer falar aqui nessa noite. Ele vai começar pela improbabilidade. Porque depois que ele iniciar esse projeto, aí ninguém te segura mais. O que vai ter de rei pedindo para você tocar para eles? O que vai ter de demônio caindo por causa do teu louvor, da tua adoração? O que vai ter de guerra vencida através de você? Se prepara, porque o que Deus vai fazer dentro da casa vai refletir do lado de fora, irmão. Pode se preparar, porque Deus vai dar gigante para você derrubar. Porque Ele sabe que lá no teu lugar, num cantinho obscuro, você já derrubou leão e urso também. Ele sabe as guerras que você enfrentou. É dessa maneira que nós vamos guerrear. Parece que nós estamos cercados, mas na verdade nós estamos guardados. Nós vamos enfrentar alguns gigantes essa semana. Mas o que Deus vai fazer dentro de casa vai nos condicionar isso. Deus vai honrar você dentro da tua casa. Aleluia. Levante a tua mão para adorar o Senhor. Levante a tua mão e adore a Ele por mais uns minutos. Diga para Ele: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor me prometeu aqui hoje que o Senhor vai fazer dentro de casa, que o Senhor vai fazer aonde ninguém acredita. Deus vai fazer lá dentro, aonde o maridão ainda não acredita. Deus vai fazer lá onde os filhos ainda não acreditam. Deus vai fazer aonde os vizinhos não acreditavam, aonde o patrão, o chefe não acreditava. Deus vai fazer. Deus vai fazer aonde já estava tudo perdido, no lugar mais improvável. Deus vai lembrar de você, porque Ele quer te ungir. Ele quer levantar uma geração. Ei, Rabai, Shomanás. Deus está enchendo esse lugar de autoridade hoje. Você não precisa de entender que o mover começa a partir de você. O que você precisa hoje é abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu creio nesta palavra, eu acredito neste mover, eu acredito naquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida, naquilo que o Senhor liberou sobre a minha casa. Eu não temo mal algum. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Aleluia! Tem alguém que acreditou lá atrás e deu um glória. Tem alguém que acreditou aqui no meio e deu um aleluia. Davi não tinha muita coisa, mas Davi tinha uma harpa. O som que ele fazia colocava demônio para correr, irmão. Ei, o que vai acontecer dentro da tua casa vai refletir do lado de fora. Prepara, que tu vai derrubar gigante que ninguém consegue derrubar. Tu vai enfrentar guerra que ninguém consegue enfrentar. Tu vai fazer muitas pessoas ainda voltar a acreditar em si mesmo, porque elas já não acreditavam mais. Tem muitas pessoas desacreditadas que ainda vão se tornar valentes através de você. Tem muita gente que ainda vai se converter através do teu testemunho. Tudo que começou acontecendo do lado de dentro vai refletir do lado de fora. Mas é lá que Deus vai começar, Lourdes. É dentro da nossa casa, é onde ninguém acreditava, é onde os parentes diziam: mas já tantos anos de crente, faz tantos anos que ela participa dessa campanha. Preparar, irmão, você não vai compreender, mas Deus está dizendo: viva somente, porque o que eu quero fazer na tua história vai abalar a terra, vai abalar o lugar aonde você mora, vai abalar os teus. Porque Deus tem isso para fazer, irmão. Deus pega um Davizinho do campo, enche a cabeça dele de óleo e diz: agora você está preparado para reinar? Não, para enfrentar as guerras.
Tem gente que quer unção de rei para sentar no trono e ficar assistindo. Tem gente que quer unção de rei para colocar coroa na cabeça. Ah, mas Deus me deu uma unção. Mas você não é melhor que ninguém. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Respeite a unção que Deus colocou sobre elas, ainda que elas mesmas não as respeitem. Saul não respeitava a unção que Deus tinha sobre ele, mas Davi respeitava. Esteve diante de Saul para matar Saul. Ele disse: não posso. Ele é ungido. Ele foi ungido igual eu fui. Ele só não soube aproveitar a unção, mas ele foi ungido igual eu fui. Cuidado com o que Deus vai fazer na tua história. Não use da forma errada. Não use para pisar em ninguém. Não use para se desfazer de ninguém. Use para combater as suas guerras. Davi ficou mais em guerra do que sentado em trono, irmão. Pense num cabra que lutou para viver. Até os filhos se levantaram contra ele. Mas foi tudo aquilo que aconteceu lá dentro que fez com que ele vencesse até o fim e guerreasse até o final. Então, a unção que Deus vai derramar dentro da casa de Jessé não é para se assentar no trono, mas é para que o dono do trono seja glorificado. Não é para que você seja maior, mas é para que aquele que é grande se manifeste através de você. Você pode agradecer e aplaudir ao Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Pode aplaudir e glorificar Ele.